Esta é a minha Bíblia, é minha fonte principal de alimento espiritual. Vou lê-la todos os dias e me tornar tudo o que Deus quer que eu seja. Minha mente será renovada, minha vida será transformada. Vou me entregar totalmente a Cristo. Por isso guardarei sua palavra no meu coração, para que eu possa ser tudo o que Deus planejou para mim seja. Amém. Se puderem, por favor, permaneçam em pé em honra à palavra de Deus. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. A Bíblia diz no versículo 31, e o Senhor disse: Simão, Simão, de fato Satanás pediu por você para que ele possa peneirar-te como trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não falhe. E quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Mas ele disse a ele: Senhor, estou pronto para ir com você, até mesmo para a prisão e a morte. Então ele disse: eu te digo, Pedro, o galo não cantará hoje antes que você me negue 3 vezes, ou negue 3 vezes que me conhece. E ele disse a eles: quando eu os enviei sem bolsa de dinheiro, mochila e sandálias, vocês sentiram falta de alguma coisa? Eles disseram: nothing. Então ele disse a eles: mas agora, quem tem uma bolsa de dinheiro, deixe-o levá-la, e da mesma forma uma mochila. E quem não tem espada, que venda sua roupa e compre uma. Pois eu digo a vocês, isso que está escrito ainda deve ser cumprido em eu. E ele foi contado entre os transgressores, pois as coisas a meu respeito têm um fim. Então eles disseram: olha, Senhor, temos 2 espadas. E ele lhes disse: é suficiente. Pulando para o Evangelho de João, ou até o Evangelho de João, evangelho diferente, mesma história. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, tendo uma espada, puxou-a. Ele golpeou o servo, e o servo do sumo sacerdote cortou sua orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Continuando em João, começando no versículo 15. E Simão Pedro seguiu Jesus, assim como outro discípulo. Agora esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou do lado de fora. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a mulher que guardava a porta e levou Pedro para dentro. Então a serva que guardava a porta disse a Pedro: você não é também um dos discípulos deste homem, é? E ele disse: eu não sou. Agora os servos e oficiais que haviam feito uma fogueira de carvão estavam ali, pois estava frio, e se aqueciam, e Pedro estava com eles e se aquecia. Agora Simão Pedro estava e avisou a ele: se aquecia. Portanto disseram a ele: você também não é um dos discípulos dele, é? E ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse: eu não te vi no jardim com ele? Pedro então negou novamente, e imediatamente um galo cantou. Hoje, enquanto continuamos em nossa série, estamos explorando como é a vida antes da virada, e estamos recolhendo de todos os eventos que levaram ao maior avanço da história, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque muitas vezes nossa vida se parece muito com a que parecia antes da ressurreição. A vida pode ficar bagunçada. Quantos de vocês sabem que não há necessidade de um milagre, exceto, a menos que a vida é bagunçada, e antes da descoberta, embora possa ser extenuante, algo divino acontece, e é que Deus nos faz crescer e nos capacita a ser maiores e melhores para Jesus, para que possamos fazer mais para a sua glória. E assim, a partir deste texto, quero ministrar a vocês sobre o tema Eu quis dizer quando eu disse. Quantos já fizeram isso antes? Eu falei sério quando disse isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por sua palavra, seu poder e a unção do Espírito Santo. Fale a cada coração. Em nome de Jesus, nós oramos, e todos disseram amém. Podem se sentar. Ao chegarmos ao texto, descobrimos algumas coisas sobre Peter e também sobre nós. Uma das coisas que eu adoro sobre histórias da Bíblia e os personagens da Bíblia e as narrativas são que as pessoas muitas vezes compartilham coisas que passaram, que nos dizem algumas coisas sobre nós. E assim de Pedro vemos algumas coisas não apenas sobre ele, mas sobre nós. E número 1, que é que somos sinceros muitas vezes quando dizemos: a maioria das pessoas não é patológica. A maioria das pessoas não está usando uma fachada. A maioria das pessoas, nos momentos significativos da vida e nas relações, fala de um lugar sincero.
Por exemplo, no dia do casamento deles, a maioria das pessoas, de modo geral, realmente quer dizer que é para sempre. Eles realmente querem dizer e sentir como não importa o que vier em nosso caminho, estamos juntos nisso, unidos nós ficamos, não há nada que possa nos conquistar. Você é meu amor eterno, você é a pessoa para mim. Eu poderia procurar em todo o mundo e nunca encontrar alguém como você. A maioria das pessoas acredita nisso quando dizem isso. A maioria das pessoas quando dizem a Deus, Deus, se você fizer isso só desta vez, Senhor, se você me livrar desta situação, só desta vez, Deus, eu prometo que nunca mais farei isso novamente. A maioria das pessoas realmente quer dizer. O que a maioria das pessoas realmente quer dizer? Deus, eu vou orar mais. E Deus, eu vou ler mais a minha Bíblia. Deus, eu vou mais à igreja. A maioria das pessoas é realmente sincera quando diz isso. E quando Jesus disse, estou pronto para ir para a prisão por você. Não, Jesus. Quando Pedro disse, estou pronto para ir para a prisão com você, Jesus. Estou pronto para morrer com você, Jesus. Eu acho que ele quis dizer isso. E a prova está meio que na narrativa. Primeiro de tudo, você sabe, quando eles vieram prender Jesus, Pedro sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Em outras palavras, ele estava cumprindo o que disse. Na verdade, eu até acho que ele estava obedecendo ao que achava que eram as instruções de Jesus. Você se lembra do que Jesus lhe disse? Ele disse, vocês se lembram quando você sabe, vocês saíram e você sabe, não tinham nada? Faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam, não nos faltou nada. Ele disse, mas agora eu estou dizendo a vocês, se vocês têm uma mochila, vão vendê-la. Você sabe? Se vocês têm uma veste, vão vendê-la e comprem uma espada. Ele disse, porque está chegando a hora em que o que foi escrito sobre mim está prestes a se cumprir. Agora, o que Jesus estava falando é que vai chegar um momento em que vão odiar os discípulos porque eles amam Jesus. Vai chegar um momento em que quando será, na verdade, perigoso ser um discípulo de Jesus. Jesus, não estava dizendo, vão pegar suas armas, preparem-se para lutar. Mas foi isso que eles pensaram. E aqui está Pedro. Você sabe, eles vêm para prender Jesus. Pedro pensa, bem, você disse, vá pegar uma espada. Eu tenho minha espada bem aqui, Jesus. Aqui vou eu, cara. Estou pronto para lutar. A gente aparece e ele tenta derrubar a cabeça do cara, né? Ele está fazendo o que disse, está apoiando. Ninguém mais fez. Todos disseram a mesma coisa. Pedro se destacou, certo? Tomé, quando ele ia ressuscitar, você sabe, Lázaro dos mortos, ele disse, tudo bem, estamos prontos para ir e morrer com você. Mas quando chegou a hora de morrer com Jesus, ninguém mais lutou. Pedro foi o único. Pedro quis dizer o que disse. Mas quando ele disse isso, ele tinha uma certa imagem em mente. Ele tinha um filme em mente. Não importa quantas vezes Jesus tenha dito a seus discípulos, e ele disse muitas vezes que o Filho do Homem deve ser entregue aos pecadores. O Filho de Deus deve ser entregue aos pecadores e ser crucificado, e no terceiro dia ressuscitaria. Não era assim que Pedro imaginava. Pedro imaginava do jeito que ele tinha acreditado a vida toda, da forma que ele havia sido ensinado por toda a vida. Ele imaginou um rei conquistador. Ele imaginou um salvador político. Ele imaginou Jesus chegando e libertando as crianças de Israel da tirania romana. Ele imaginou ele estabelecendo o seu reino na terra. Ele imaginou que ele e os discípulos teriam um lugar à sua direita e à sua esquerda. Quero dizer, ele imaginou o poder. Jesus. Ele imaginou, sabe, Jesus que abre os olhos dos cegos, Jesus que anda sobre as águas. Ele imaginou Jesus fazendo o aleijado andar. Ele imaginou o Jesus que ele viu quando vieram prender Jesus no jardim. Você se lembra disso? Quando eles vieram prender Jesus pela primeira vez, você sabe, Pedro estava parado tipo, tudo bem, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo neste momento? E então eles perguntaram a Jesus, você é Jesus de Nazaré? Você se lembra do que Jesus disse? Ele disse, sou eu. Ele, e esta foi a confirmação de Jesus de que ele era Deus manifestado em carne, a mesma coisa exata que Deus disse a Moisés quando Moisés disse, se eu for, quem devo dizer que me enviou? E Deus disse, diga a ele, eu sou, me enviou. O nome de Deus, Yahweh, o nome mais sagrado de Deus. Quando Jesus disse isso, todos quando ouviram, caíram. Acabou! Todos os soldados, o grupo de soldados, as centenas de soldados que vieram prender Jesus com porretes, lanternas e tochas, não vieram prendê-lo com apenas um cara, porque Judas os informou. Ele disse, este cara é mau. Cara, você não quer mexer com esse cara. Você não quer se envolver com esse cara. É melhor trazer um monte de gente. E Jesus, quando eles chegaram, apenas disse uma palavra. Ele disse, eu sou. Todos caíram. Pedro está tipo, é disso que eu estou falando, é por isso que viemos aqui. E eles estão deitados no chão. E o que Pedro faz? Pedro pega sua espada e vai em direção ao servo do sumo sacerdote, Malco. Ele vai em direção à cabeça dele. Ele errou, acertou a orelha dele.
A propósito, você não está feliz que Deus, em nossas frustrações, e que Deus, em nossa impetuosidade, e que Deus, em nossa tolice, limita o dano que fazemos em nossas vidas? Porque se Ele tivesse cortado a cabeça dele, eu suponho que Jesus poderia ter colocado a cabeça dele de volta também. Na verdade, Jesus diz: coloque minha cabeça no lugar algumas vezes na minha vida. Ele já fez isso por você, certo? Jesus poderia ter feito isso, mas cortou a orelha dele e Jesus pega a orelha e coloca de volta, certo? E por que ele faz isso? Para eliminar a evidência que estava contra Pedro, porque era punível com a morte. Atingir o servo do sumo sacerdote. Não culpo Pedro pelo que ele fez, não o culpo por ter sacado sua espada. Esta é a imagem que Pedro tinha em mente. Ele estava determinado quando ele disse isso. Mas a segunda coisa sobre nós é que nós realmente queremos dizer isso quando o filme em nossa mente corresponde à realidade da nossa vida. Simulation. Vamos lá, cara, vamos lá. Assim que o filme em nossa mente é diferente da realidade da nossa vida, de repente as coisas começam a mudar um pouco. Quando Jesus disse: sou eu, e todos caíram para trás como se estivessem mortos. Cara, é isso que Pedro achava que deveria acontecer. Mas quando Pedro disse: guarde sua espada, quando Jesus disse: guarde sua espada, quando Jesus estendeu a mão, pegou a orelha do cara e a colocou de volta, quando todos que caíram mortos de repente se levantaram, quando de repente prenderam Jesus e Jesus não resistiu, agora de repente Jesus está permitindo ser levado, agora de repente o filme que Pedro tinha em mente é diferente da realidade de sua vida. De repente Peter está começando a hesitar um pouco. Veja, a maioria de nós fala sério. Falamos na saúde e na doença, até que a doença aparece. Queremos dizer, na saúde e na doença, até que a doença apareça. Queremos dizer: Deus, eu sei que você me chamou para isso, mas Deus, estou comprometido com isso. Queremos dizer isso até que uma oferta mais lucrativa apareça. Quer dizer: Deus, vou manter a sua confiança até que alguém em quem confiamos apareça. Queremos dizer que nunca mais faremos isso, Deus, até que a tentação apareça. Queremos dizer que estou totalmente comprometido, Deus, até que o custo de estar totalmente comprometido apareça. Queremos dizer que estou disposto a morrer por você e ir para a prisão por você, até que o filme na minha mente não corresponda mais à realidade da minha vida. Realmente queremos dizer isso. Todas as pessoas reais podem dizer amém, pastor? Amém. Mas a terceira coisa que isso nos mostra é que não somos tão fortes quanto pensamos. Nós não somos tão capazes, não somos tão autossuficientes, não somos tão integrais, nós não somos tão divinos, não somos tão morais quanto pensamos. Avance um pouco no tempo. Judas o traiu com um beijo. Jesus foi amarrado e preso e levado ao tribunal de Caifás, o sumo sacerdote. Ele não está mais exercendo o seu poder, eu sou. Ele está sendo levado como um cordeiro ao matadouro e não está se defendendo. E Pedro está seguindo de longe, mas sua fé está vacilando. Ele ainda está seguindo Jesus. Ele não desistiu de seu relacionamento com Jesus. Ele não desistiu de acreditar em Jesus. Mas agora que o filme em sua mente é um pouco diferente da realidade de sua vida, há distância entre ele e Jesus. Não é que ele não ame mais Jesus. Não é que ele não, você sabe, queira que Jesus seja Senhor e Salvador. É que ele está processando. E quando processamos, muitas vezes há distância entre nós e Deus. Durante nosso tempo de processamento, infelizmente, nos afastamos das coisas que nos ajudariam a processar melhor. Nos afastamos da oração, nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos da igreja, nos afastamos porque estamos processando. Deus, eu não entendo tudo isso. Pedro não é o único. Isso é o seguinte, no entanto. John também está seguindo. E eles chegam ao tribunal do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que John conseguiu entrar direto, porque ele era conhecido pelo sumo sacerdote. Havia um relacionamento ali, sabe? Mas Pedro teve que esperar no portão. E enquanto Pedro está esperando no portão, ele ainda está se perguntando: você já precisou esperar? Em uma resposta de Deus, você já teve que esperar para descobrir como isso vai acabar? E na espera e no processamento pode ser frustrante, e sua fé começa a ser testada nesses momentos. Ele não tem a resposta, ele está se perguntando e esperando como isso vai acabar. Isso é diferente do filme que eu tinha na minha mente. E enquanto ele espera, o inimigo entra em ação.
Porque há duas coisas acontecendo em nossas temporadas de espera na vida. Se esperarmos corretamente, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não desfalecerão. Podemos nos fortalecer durante as temporadas de espera da vida. Mas a outra coisa que acontece durante as temporadas de espera da vida é que o inimigo começa a agir. E o inimigo é sorrateiro. E assim o inimigo, você sabe, ele... Primeiro essa empregada chega até Pedro. Diz, você tem certeza que não é um dos discípulos dele? Pedro simplesmente ignora. Não é uma negação, é um teste. Não é uma bebida, é um teste. Não é uma conversa desconfortável, é um teste. Não é apenas um olhar para algo inapropriado, é um teste. Não é apenas uma resposta, é um teste. Não é apenas o perdão de uma mágoa, é um teste. Não é apenas uma gravata, isso é um teste. É um teste. Onde está sua fé no momento? É um localizador. É para tentar te mostrar onde as coisas estão. Tentando te mostrar que você e eu não somos tão fortes como pensamos que somos. E Jesus volta, ou João volta, e aparentemente João falou com alguém. E a menina no portão, a guardiã do portão, deixa Pedro entrar. Então agora Pedro está do lado de dentro, e ele está aquecendo suas mãos na fogueira de carvão, e ele está se misturando agora com as pessoas que há apenas 1 minuto no jardim, ele estava pronto para lutar. E ele é perguntado pela segunda vez, e ele diz novamente que não o conhece. Mas na terceira vez, fica muito sutil. Porque da terceira vez, não é qualquer um que pergunta a Pedro se ele conhece Jesus. João capítulo 18, versículo número 26. Um dos servos do sumo sacerdote, um parente daquele cuja orelha Pedro cortou, disse: eu não te vi no jardim com ele. Quer dizer, agora a situação esquentou de verdade. Porque não é apenas qualquer pessoa perguntando, é alguém próximo da pessoa a quem ele fez mal que está perguntando. E agora a possibilidade muito real de ele ser colocado à morte por afirmar acreditar em Jesus o confrontou em sua fé. E de repente a humanidade de Pedro entra em ação e Pedro fica com medo. E o medo dele ofusca sua fé. O seu medo já ofuscou sua fé? Sua carne já eclipsou sua fé? Seu egoísmo já eclipsou sua fé? E a resposta para todos nós é sim. Sim já. Por quê? Porque somos humanos. Pedro quis dizer isso quando falou. Pedro não tinha um plano para negar Jesus. Não foi uma mentira premeditada. Ele se arrepende de suas ações. Ele estava com medo porque é humano, assim como você e eu. E nós temos que aceitar isso. Com o fato de que nem sempre somos tão fortes quanto pensamos. Você vê, às vezes nos afastamos da fonte de nossa força porque acreditamos em nossa própria propaganda. Pedro acreditava em sua própria propaganda. Jesus o chamou de rocha. Pedro dizia, sou eu, cara, roque. Em grego significa pedrinha, a propósito. Pedro dizia, isso mesmo, você é uma pedrinha. Veja, Pedro não era a rocha. Pedro era um pedaço de uma rocha. Simulation. Porque você nunca pode ser maior do que aquele que está acima de você. E o nome dele é Jesus. Jesus foi a rocha, não Pedro. Mas quantos de vocês sabem, nós ouvimos o que queremos ouvir, não é mesmo? Ouvimos elogios quando ninguém nos elogiou naquele momento, mas ouvimos algo bom porque criamos um filme em nossas mentes. Pedro está acreditando no que dizem sobre ele. Pedro acredita no fato de que ele era um dos 3 sempre que Jesus tinha uma tarefa importante. Ele deixou os outros 9 aqui. Ele disse, Pedro, Tiago e João, venham comigo. E Pedro era um daqueles caras que olhava para todos os outros e pensava, isso mesmo, olhe para mim, estou com Jesus. Pedro está acreditando na própria fama naquele momento. Olhe para Pedro, Pedro está lembrando, eu andei sobre as águas, pessoal. Isso mesmo, sim, eu sei que você olha para a parte onde eu afundei, mas você não se lembra daqueles 3 passos que eu dei primeiro. Ninguém mais andou sobre a água além de mim e Jesus. Olha, eu e G, estou pronto para morrer com você. Estou pronto para ir para a prisão por você, Jesus. Mesmo que todo mundo, porque eles não são como eu. Veja, nós acreditamos na nossa própria propaganda e esquecemos que não somos tão fortes quanto pensamos. Não somos tão íntegros quanto pensamos. Não somos tão morais quanto pensamos. E as Escrituras nos dizem, portanto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para não cair. Se você ler o capítulo inteiro,
fala sobre os filhos de Israel, fala sobre como Deus os trouxe através de tantas coisas diferentes, que Deus os havia tirado do deserto. Você sabe, os tirou do Egito através do deserto, realizou milagres, abriu o mar vermelho. Quero dizer, deu-lhes água de uma rocha, maná do céu, todas essas coisas incríveis. Deus fez essas coisas maravilhosas, mas depois que Deus fez todas essas coisas maravilhosas por eles, sabe o que eles fizeram? Eles se desviaram. Sabe por quê? Eles pensaram que a razão de todas essas coisas maravilhosas estarem acontecendo era porque eles eram tão incríveis. E então a Bíblia vem em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e diz: portanto, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E então diz: nenhuma tentação veio sobre você, exceto as que são comuns a... Cara, mas Deus é capaz, que sempre fornecerá uma maneira de escapar para que você possa suportar isso. Porque Deus é o que é capaz? Porque está nos mostrando que não é por nossa causa. Não podemos superar por nós mesmos, não podemos ser fortes por nós mesmos, não podemos fazer isso com nossa própria força. A razão pela qual estamos andando, a razão pela qual estamos vivendo, a razão pela qual somos talentosos, a razão pela qual somos capazes, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus. Não somos tão fortes quanto pensamos, precisamos de Deus, precisamos de Deus. A verdade é que temos este tesouro em vasos de barro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz exatamente isso. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder pode ser de Deus e não de nós. Pedro era uma pedra, Jesus era a rocha. Somos vasos de barro, comuns, imperfeitos, falíveis e defeituosos em nós mesmos. O que nos torna capazes é Deus em nós, para que a excelência do poder seja Deus, seja Cristo em nós, a esperança da glória. E é por isso que amo a Bíblia, e é por isso que eu amo a autenticidade das Escrituras. Porque se você estivesse tentando inventar algo, alguém já contou uma história que não era verdadeira? Só eu, certo? Sou o único. Talvez seja por isso que tenho o microfone, porque talvez eu seja o único. Talvez vocês não tenham um microfone porque são perfeitos demais. Alguém já inventou uma história? Posso ver sua mão? Posso ver a mão de todo mundo, porque eu sei que todo mundo nesta sala já inventou uma história em algum momento. Você já exagerou a verdade em algum momento. Quando tentamos inventar histórias, você sabe o que a gente faz? Deixamos de fora todas as coisas desfavoráveis sobre nós. Amém. Você já alguma vez ficou tão frustrado com seu cônjuge que contou para um amigo? Simulation. Você ouve o seu lado da história, você é um anjo e seu cônjuge é apenas um demônio. Isso mesmo. Não posso acreditar que te trataram assim, fizeram isso. E você estava apenas sentado lá cuidando da sua vida. Você estava apenas lá servindo-os e sendo gentil com eles e amando, e eles fizeram tudo isso. Quero dizer, cara, eles são uma pessoa realmente má. Sempre que você e eu aumentamos uma história, somos os heróis da história. Simulação, sabe de uma coisa? Quando você lê a narrativa da Bíblia, há apenas um herói na história. Todo mundo é um vaso de barro. Todo mundo tem defeitos. Quero dizer, pense sobre isso. Fala sobre as grandes façanhas de algumas dessas pessoas, mas depois as grandes falhas, as falhas épicas. Jonas era um pregador tão bom. Jona pregava muito bem. Jona foi a Nínive, pagãos desviados. Pregou até que a nação inteira se entregasse a Jesus. Jona, mas ele era um fanático. Ele era racista, mas pregava com intensidade. Este é um tesouro em vasos de barro. Noé salvou toda a raça humana. Ele ficou bêbado. Abraão era o pai de nossa fé, ficando com sua empregada porque não conseguia acreditar que o Senhor lhe daria um filho através de Sara. Simulação! Paulo foi um assassino. Escreveu 2/3 do Novo Testamento. Moisés, aquele que tirou Israel do Egito, matou alguém, fugiu para uma montanha. Deus ainda o usou. Temos este tesouro em vasos de barro. Embarcações. A sombra de Pedro curou pessoas. Mesmo Pedro que o negou 3 vezes. Qual é a mensagem? A mensagem é: preciso de ti. Preciso de ti. Como preciso de ti. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me agora, meu Salvador. Eu venho a ti. A terceira ou quarta coisa que vemos sobre nós é que precisamos orar. Antes de tudo isso acontecer, Jesus disse aos seus discípulos: venham comigo e orem. E ele deixou 9 aqui e levou Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante. Quantos de vocês sabem que toda vez que são convidados a ir um pouco mais longe, são tentados um pouco mais?
Simulation. Todo mundo quer chegar a um lugar mais distante, mas ninguém percebeu que o lugar mais distante exige mais de você. E eles estavam olhando. Aqui vamos nós de novo. Aqui estamos indo para um lugar importante. Jesus precisa de nós. Vocês fiquem aí fora. Vocês não são tão dignos de ir tão longe. E ele volta. E no Evangelho de Mateus, ele não diz apenas a eles coletivamente: o que vocês estão fazendo? Na verdade, acho que o Evangelho de Mateus diz: o quê? O que vocês estão fazendo? Não poderiam vigiar e orar comigo, Pedro, por apenas um tempinho? Ele destaca Pedro. E ele diz: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que ele estava dizendo? Jesus não precisava da oração deles. Jesus orou. Ele não ia cair. Eles precisavam de sua oração. Você sabe por que eles precisavam de sua oração? Porque uma hora estava chegando sobre eles em que Satanás iria tentar peneirá-los como trigo. Simulation. E eles precisavam orar nas palavras de MC Hammer só para conseguir seguir em frente hoje. Eles precisavam rezar porque precisavam de força. A oração é onde os fracos tornem-se forte. A oração é onde somos dotados de poder do alto. A oração é onde trocamos nossa fraqueza pela força dele. Seja forte no Senhor e no poder de sua mente. A oração é onde convidamos a intervenção de Deus. A oração é como ficamos firmes mesmo quando somos tentados a cair. A oração é como vestimos toda a armadura de Deus. A oração é como o tesouro no vaso de barro é ativado. A oração é como nos rendemos à vontade de Deus. A oração é como matamos nossa carne. A oração é como acessamos o poder de Deus em nossas vidas. Precisamos orar. Um cristão que não tem vida de oração é um cristão sem poder. E Deus diz: essas são algumas das coisas que você aprende antes das suas estações de antes. Pedro nos ensina muito sobre nós. Mas a segunda coisa que vemos em nossas estações de antes é que aprendemos algumas coisas sobre nosso inimigo, que Satanás deseja nos peneirar como trigo. É por isso que ele disse: Simão, de fato, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Ouça-me, o que acontece antes da virada é para te quebrar. Simulation. É enviado para te destruir. É destinado a roubar, matar e destruir. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e poderes e governantes das trevas deste mundo e a maldade espiritual nos lugares elevados. E uma das maneiras que o inimigo nos quebra antes do avanço é através desta coisa chamada vergonha. Aqui está a narrativa, Lucas capítulo 22, versículo 60. Imediatamente enquanto ele falava, o galo cantou. E o Senhor virou-se e olhou para Pedro. E então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele lhe disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu e chorou amargamente. E a palavra chorou é lamentar por alguém como se estivesse morto, estar inconsolável. Mas não era só esse tipo de choro, era amargo esse tipo de choro. Chorar era, ele está dominado pela vergonha. A vergonha tomou conta de sua vida. E se você ler a narrativa, ele está preso na vergonha, mesmo após a ressurreição de Cristo. E você sabe o que a vergonha fará? A vergonha vai impedir você de aproveitar as coisas das quais Cristo veio para te libertar. Simulação. Cristo veio para nos libertar do poder das trevas. Ele veio para despojar principados e potestades e expô-los publicamente. Ele veio para desarmar o poder do pecado. Ele veio para que possamos viver livres, sem vergonha. Mas Pedro não consegue desfrutar da realidade da ressurreição, porque está preso na vergonha. E ainda assim, por causa disso, Peter está em um lugar onde ele precisa de Jesus. Ele ainda está com os outros discípulos. Ele eventualmente ouve e acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele fica muito feliz com isso, mas está lutando para superar o que fez, porque agora é ainda pior, porque ele não precisava negá-lo. Por quê? Ele realmente era quem ele dizia ser, porque ele realmente estava ressuscitando. Mas Deus nunca poderia usar Pedro novamente na mente de Pedro. Jesus não quer um discípulo que não tenha resistência. Jesus não quer um discípulo que o negue quando a vida fica difícil. E você se lembra do que o inimigo fez? O propósito do inimigo era manter Pedro preso naquele lugar de vergonha, porque o que lembrava Pedro de sua vergonha? O cantar dos galos, onde as pessoas moravam.
em um lugar onde o galo cantava toda manhã. E assim, todas as manhãs, quando Peter se levantava e ouvia o galo cantar, ele estava vivendo naquele lugar de vergonha. Sabe o que o inimigo faz? Ele te lembra e te lembra sempre. E ele te provoca e te provoca. Porque se ele puder te manter preso na vergonha, você nunca receberá a força que Deus tem para você caminhar na realidade da ressurreição. A vergonha vai te parar, vai fazer você colocar sua vida em espera, vai te fazer sabotar oportunidades, relacionamentos, portas abertas, orações respondidas e todas as coisas boas que Jesus foi ressuscitado para te dar, porque você não consegue superar o que gostaria de nunca ter feito. A vergonha vai impedir você de andar naquilo que pertence a você em Cristo, por virtude da cruz e da ressurreição. Vai fazer você viver debaixo de uma nuvem da morte, mesmo que Jesus tenha conquistado a sepultura e o poder do inimigo sobre sua vida. E aqui está o que eu digo para você: rompa com o poder da vergonha sobre sua vida. Eu declaro o que Jesus disse sobre o túmulo de Lázaro: solte-os e deixe-os ir, em nome de Jesus. A vergonha é uma imitação, a vergonha é um substituto de tristeza piedosa e convicção. A tristeza piedosa ou convicção leva ao arrependimento e restauração. Vergonha leva à destruição, a sua destruição e condenação. Convicção diz que o que eu fiz foi errado e eu preciso do perdão de Deus. Condenação diz: o que eu fiz não merece o perdão de Deus e eu não posso. Aceite isso. A convicção te ajuda a chegar a Deus e a se reerguer. A condenação te separa de Deus e te mantém para baixo. A convicção te impulsiona a voltar. A condenação aprofunda seu retrocesso. A convicção é de Deus. A condenação é do diabo. Membro da audiência, amém. Satanás veio peneirar Pedro como trigo através do cril da condenação. Mas para cada pessoa que está ligada pelo que você fez, quero declarar a você a maior verdade que você já descobrirá nas suas estações anteriores da vida. Não é quem você são, não é nem quem é Satanás, é quem é o seu Salvador. Porque o seu Salvador é muito melhor, muito mais poderoso do que qualquer um ou qualquer coisa em sua vida. Algumas coisas sobre o Salvador que antes das temporadas ensinam. Número 1, que ele levou em conta o seu fracasso. Ele já considerou isso. Seu fracasso não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou tipo: o que eu vou fazer agora? Lucas 22, 31. E o Senhor disse: Simão, de fato, Satanás pediu para ter você para que pudesse peneirá-lo como trigo. E eu pensei comigo mesmo: que maneira interessante de Jesus dizer a Pedro que ele vai cair. Satanás veio para peneirar você como trigo. Se fosse eu, diria: você vai cair, cara. Tipo, você acha que é tudo isso? Só quero que você saiba que Satanás está vindo para te pegar e você vai perder. Ele vai vir, ele vai roubar de você, ele vai te matar, ele vai te destruir, ele vai tirar algo de você, ele vai te humilhar. Jesus não fala assim. Jesus disse que ele veio para te peneirar como trigo. E eu pensei comigo mesmo: por que isso é assim? Bem, quantos de vocês sabem que peneirar o trigo não é uma coisa ruim? Satanás pretendia que fosse ruim, mas Jesus estava falando sobre isso de tal forma, porque há um processo quando você peneira o trigo. É um processo de duas partes. A primeira coisa que eles fazem é chamado de processo de debulha, a propósito. O processo de duas partes que eles fazem é primeiro colocar todo o trigo com as hastes e as palhas todas juntas, e eles colocam em uma eira. E então sabe o que eles fazem? Eles batem com tudo no trigo. Quero dizer, bam, 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 bam. Eles estão batendo com tudo naquilo. E enquanto batem, a palha e o trigo são separados, mas ainda estão grudados. E então eles pegam a palha e o trigo juntos e os jogam para o alto com um garfo de joeirar. Show! E o vento vem e leva tudo embora. E ele leva embora a palha, mas o trigo cai diretamente no chão. E depois que todo o processo termina, a palha, a coisa que é inutilizável, não está mais misturada com o trigo, que é o que todo mundo quer. E então quando Jesus falou com Pedro, ele estava dizendo: eu já considerei tudo isso, Peter. Você não entende? Satanás está vindo para você. Ele está vindo para te bater. Ele está vindo para mandar uma tempestade em sua vida para te afastar de mim. Mas no final, o que vai acontecer é que você será mais útil do que nunca antes. E
Eu já levei em conta o seu fracasso, Peter. Isso vai acabar sendo bom para você. Peter não entende. Quantos de vocês sabem que às vezes quando Deus fala, nós não entendemos? É por isso que a Bíblia diz, para considerar motivo de alegria quando enfrentamos tentações diversas, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. Um versículo diz que produz paciência. Em outras palavras, é para funcionar. Algumas coisas demoníacas, mas se você permitir, isso produz paciência. E a palavra worketh, ou produz paciência, significa literalmente que em você, da cabeça aos pés, vem uma habilidade sobrenatural de suportar. Não importa quão difícil a circunstância se torne, considere tudo uma alegria, porque o que foi planejado para te machucar acabará te ajudando. Deus já levou em conta o seu fracasso. Agradeça a Deus por sua graça. Mas a segunda coisa que descobrimos sobre Ele é que Ele é um Deus fiel, apesar dos nossos fracassos. Simulation. Se você ler a narrativa da ressurreição, é brilhante. Se você ler os detalhes, eles vão te surpreender. As mulheres chegam ao túmulo. Pedro está perdido. Eles chegam ao túmulo. A pedra foi removida. O anjo está esperando lá por eles. O anjo é um mensageiro de Deus. Ele tem uma mensagem. Eu acho que haveria apenas uma mensagem naquela época. Sabe qual eu acho que é a mensagem? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a única mensagem que importa. Mas essa não é a única mensagem. O mensageiro do céu recebeu uma mensagem de Jesus para passar para as mulheres que vêm ao túmulo, para que possam passá-la para outra pessoa. E Pedro, durante a obra de redenção, durante a batalha das eras, durante sua descida às partes inferiores da terra, durante o momento em que ele lutou as chaves da morte, inferno e a sepultura das hordas demoníacas do inferno, Pedro estava na mente dele. Peter, eu sei sobre você. Quando alguém me faz mal, eu tento não pensar neles. Eu tento fingir que eles nem existem. Eu apenas entro rapidamente ao vivo no Facebook. Quando vejo coisas surgirem, eu bloqueio eles. Mas você sabe que Pedro estava na mente de Jesus? Posso te contar uma coisa? Você não está na mente de Jesus quando faz tudo certo, mesmo que você está. Você não está apenas na mente de Jesus quando faz tudo certo. Muitos de nós pensamos, bem, eu sou rezando muito bem, e quando eu vou à igreja o tempo todo, e quando eu acerto isso e aquilo, e outras coisas certas, e quando estou vivendo de forma santa e correta, então Deus está realmente pensando em mim. Posso te dizer que Deus está pensando em você então, mas Deus também está pensando em você quando você está fazendo tudo errado. Na verdade, quando você está fazendo tudo errado, você está ainda mais na mente e no coração de Deus. Qualquer pai sabe disso. Seus filhos estão bem. Você pensa neles, mas não tanto assim. Quando eles estão fazendo tudo errado, tudo o que você está pensando, tudo o que você está orando. Quero dizer, você está indo diante do trono, você está agarrando os chifres do altar, você está orando sem parar, está desgastando os joelhos orando, está citando a palavra de Deus orando, você está dando tudo de si. Por quê? Porque quem você ama está em apuros. Simulation. Pedro estava em sua mente. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. Mas ele não está apenas em sua mente durante a guerra dos tempos, ele está em sua mente depois que ele se levanta. Jesus tem 40 dias restantes. 40! Ele precisa se fazer conhecido para o máximo de pessoas possível, porque todo o propósito de ele ressuscitar dos mortos era provar que ele era Deus. E assim ele não apenas ressuscitou dos mortos e desapareceu, ele ressuscitou dos mortos e ele ficou e ele andou na terra e ele apareceu a mais de 500 pessoas diferentes. Todos eles não estavam alucinando, e se eu fosse aparecer para muitas pessoas, as últimas pessoas que eu passaria algum tempo aparecendo seriam aquelas que me abandonaram na minha hora de necessidade. Eu não vou visitá-las. Mas ele faz uma viagem especial. E se você ler no Evangelho de João, capítulo 21 de João, ele faz uma viagem especial para ir ver Pedro. Depois Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar da Galileia. E aconteceu assim, que Simão Pedro Tomé, também conhecido como Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos estavam juntos. E Pedro disse, vou pescar.
E eles disseram: nós vamos com você. Então eles saíram, entraram em um barco, mas não pegaram nada naquela noite. E de manhã cedo, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Veja, Pedro, ele sabe que Jesus está vivo, mas não consegue aproveitar, porque sente que ele precisa mudar de carreira. Ele não quer esse tipo de discípulo. Jesus diz: eu sei que só tenho 40 dias, mas preciso fazer uma aparição especial para alguém que eu escolhi a dedo. Para alguém cujo propósito não foi cancelado por causa de seu fracasso. Nós adoramos cancelar pessoas. Penso comigo mesmo: graças a Deus, nem tudo que eu fiz, nem tudo que eu faço está na tela grande para todo mundo ver. quantos de vocês conseguiriam mostrar o rosto se tudo o que fizeram Foi para todos verem, mas ainda na igreja fazemos de conta que não temos coisas escondidas no armário. Vamos lá, cara. Eu não sei quem você é ou quem você pensa que é, mas todo mundo tem coisas das quais não se orgulha. E se estivesse na tela grande, você também iria querer desistir e se esconder. E você sabe o que Jesus faria? Ele apareceria na margem da sua vergonha. E foi isso que ele fez por Pedro. Ele apareceu na margem da vergonha dele. E você lembra da história? Ele diz: ei, pessoal, não pegou nada, jogue sua rede do outro lado do barco. Da mesma forma que ele os chamou desde o início. É déjà vu tudo de novo. Por quê? Porque Deus, na forma de Cristo, está dizendo a Pedro: você está recebendo uma nova chance. Você está recebendo um novo começo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.